Olá, sou o Thiago Brito, trader e professor, e nessa aula nós vamos falar sobre o gráfico de Kendall. Você vai aprender sobre as características desse gráfico, como ele é formado, quais informações ele fornece para que a gente possa realizar nossas análises e as nossas operações, e também você vai visualizar algumas representações gráficas de acordo com a frequência que nós configuramos para poder visualizar o movimento dos ativos. O primeiro ponto que nós temos que compreender é que justamente o gráfico de Kendall ele vai representar uma visão mais detalhada dos preços. Através dele, a gente vai conseguir visualizar qual que foi a cotação de abertura, a cotação da máxima, a cotação da mínima e a cotação do fechamento em determinada frequência de fração de tempo que desejamos visualizar o mercado. Então, não existe um padrão no qual você utiliza um gráfico de Kendall, mas sim uma frequência para o que você deseja analisar do mercado. E o gráfico de Kendall, posterior ao gráfico de linha, ele vai ser o mais utilizado no mercado financeiro devido às informações que ele traz perante o movimento dos ativos. E aí, ele é o primeiro gráfico no qual os investidores iniciantes conseguem começar a compreender como os movimentos são formados de acordo com a frequência desejada. Então, principalmente, a gente deve compreender nesse momento que não existe um gráfico correto para o que você deseja operar, mas sim qual a visão do mercado que você deseja extrair. E a partir desse momento, você vai conseguir começar a compreender que determinados movimentos, eles são mais intensos e determinados movimentos, eles são menos intensos. A partir dessas informações, a gente vai conseguir também mensurar a volatilidade dos ativos, já que, pela amplitude dos candles, nós conseguimos identificar qual que foi o movimento realizado, qual que foi o deslocamento de preço realizado naquela fração que você deseja analisar. Então, o que você tem que compreender na hora que você for começar a identificar a análise dos movimentos? Se eu quero visualizar uma frequência mais curta, por exemplo, o que está acontecendo a cada 1 minuto, eu vou colocar o gráfico representante a esse tempo. Se eu quero visualizar, por exemplo, o que está acontecendo a cada 15 minutos, para extrair qualquer tipo de ruído que possa ocorrer por conta das frequências menores, eu vou colocar uma frequência superior no intraday, por exemplo, no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 5 minutos. Quanto maior for a amplitude dessa frequência, quanto maior for a amplitude dessa análise, menos ruído vai ter. E, claro, mais tempo vai demorar para que esse candle se encerre e se inicie um próximo. Se eu quero visualizar, por exemplo, como é que estão sendo os movimentos dos dias para que eu possa fazer um investimento a médio, curto ou longo prazo, eu coloco no gráfico diário, no gráfico semanal ou no gráfico mensal. Dessa forma, eles vão demorar um dia, uma semana e um mês para ser formado. E você tira toda a concepção de o que aconteceu ali dentro. E você quer extrair justamente de forma mais clara um movimento com amplitude superior. Se você quer um detalhamento, você coloca uma amplitude inferior. E a partir dessas informações, nós vamos começar a identificar se um movimento está de alta, se um movimento está de baixa, ou se o movimento está lateralizado. Movimentos de alta é quando nós temos os candles rompendo as máximas dos candles anteriores. Por exemplo, eu coloco na configuração do candle na frequência de 1 minuto. E aí eu espero 1 minuto, esse candle vai ser formado de acordo com o movimento de preço realizado durante esse período. Vai se iniciar um próximo candle e caso ele rompa a máxima do candle anterior, ele se inicia um movimento de alta. Caso se persista, rompendo novas máximas dos candles anteriores, nós temos o início de uma perna de alta, de uma movimentação de alta. Para que ela seja encerrada, eu preciso que os próximos candles rompam as mínimas dos candles anteriores. Mas, para a gente começar a identificar e compreender o que é a máxima, o que é a mínima de um candle, nós temos que compreender como é que nós vamos identificar a amplitude desses candles. É o primeiro passo para a gente poder começar a compreender. Já que se eu tiver candles com amplitudes menores, com intensidades menores, com pouca volatilidade,
o rompimento da máxima ou da mínima, ele vai ser indiferente. E aí, nesse caso, eu preciso ter movimentos intensos, movimentos que condizem com uma representação de valorização, desvalorização ou lateralização, para ele poder compreender o que está acontecendo naquele ativo. Dito isso, o que nós temos que começar a identificar quando nós visualizamos um conjunto de candles? Qual que é a informação que nós temos de direção daquele ativo? E esse vai ser o princípio básico da análise gráfica para a gente poder depois começar a incrementar algumas análises, alguns complementos, para poder compreender qual que é o movimento que aconteceu anteriormente e o possível movimento que ele tende a permanecer. E a identificação do candle, nós conseguimos visualizar a intensidade dos movimentos, algo que não vamos conseguir visualizar no gráfico de linha, como nós demonstramos, já que ele vai apresentar apenas a última cotação de fechamento para aquele período que nós decidimos, realizar a nossa frequência de análise. Então, através do gráfico de candle, eu consigo visualizar qual que é a intensidade e a volatilidade do ativo. Se eu tenho um candle com baixa amplitude, eu tenho um movimento sem intensidade e um movimento sem volatilidade. Dessa forma, o preço não vai se variar, não vai se locomover da maneira que nós precisamos para poder rentabilizar as nossas operações. Já se eu tenho um candle com uma amplitude significativa, eu já tenho um movimento mais intenso, ou seja, o preço se movimentou daqui de baixo até lá em cima. Repare a diferença de tamanho de um candle para o outro, e aqui não vai importar se esse candle, esses candles, por exemplo, seja do 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 60 minutos do gráfico diário. Não importa. O que vai importar é a identificação dessa amplitude. E essa comparação, se a amplitude está baixa ou se a amplitude está alta, vai ser através da análise de um conjunto de informações, de um conjunto de candles que nós vamos visualizar no gráfico. Então, de forma isolada, o que nós temos? Os candles menores, eles vão dificultar as operações do trader, do investidor, já que nós não temos uma variação de preço significativa para que o movimento do gráfico demonstre possibilidades de você lucrar naquele momento. Já se você tiver outros momentos no qual nós visualizamos uma intensidade maior, abre-se a oportunidade de se visualizar que aquele ativo está se locomovendo. E se ele está se locomovendo, ele está tendo uma volatilidade. E a partir desse momento nós conseguimos compreender que se eu comprei numa determinada cotação aqui embaixo e ele se valorizou, significa que eu consegui rentabilizar aquele investimento. E esse grau de retorno sobre os investimentos realizados vai ser justamente sobre a frequência que iremos analisar. Se eu colocar numa frequência inferior, nossa frequência de 1 minuto, as minhas operações tendem a ter um retorno inferior a frequências superiores. E a partir dessas informações, de acordo com a frequência que eu vou configurar esses gráficos, de acordo com a fração de tempo que eu quero mensurar o movimento dos ativos, que nós vamos começar a identificar os pontos de entrada, os pontos de saída, possibilidades de alvo, e também vamos começar a identificar qual que é o risco daquela operação. Já que, como eu acabei de mencionar, se para eu ter um movimento de alta, o próximo candle, por exemplo, ele tem que permanecer acima da máxima do candle anterior. E aí, dessa forma, significa que esse ativo está se valorizando. Caso o próximo movimento venha rompendo a mínima do candle anterior, significa que esse ativo está se desvalorizando. Caso eu tenha comprado, eu posso estar colocando em risco naquele momento o meu investimento e aí acabar pegando o meu stop. Mas como que eu vou identificar qual que é a máxima, qual que é a mínima,
qual que é a abertura, qual que é o fechamento dos ativos? Através das informações que nós temos dos candles, de acordo com a sua concepção. E essas informações são geradas a partir da frequência, igual eu acabei de mencionar. Se eu vou colocar no gráfico de 1, 5, 10, 15, 60 diário. Então, a partir dessas informações, primeira coisa que eu tenho que identificar e destacar, e a maioria das plataformas já vem configurado de forma padronizada, quando nós temos um candle positivo, ou seja, ele se valorizou, quando nós temos um candle negativo, quando, naquele momento, ocorreu uma desvalorização da cotação do ativo. E a partir dessas informações, eu já consigo começar a identificar qual foi a abertura, qual foi a máxima, qual foi a mínima e qual foi o fechamento naquele momento. Então, a primeira coisa que nós devemos configurar no nosso gráfico é a frequência no qual quero desejar analisar esse ativo. Então, por exemplo, se eu falar que esses dois candles que estão sendo apresentados representam a frequência de 1 minuto, significa que durante 1 minuto foi feito esse movimento no ativo. No próximo minuto, por exemplo, esse aqui foi às 2 horas da tarde. Então, de 2 horas da tarde até as 2h50, até as 2 horas, 1 minuto, ele foi se encerrado. E aí ele gerou essa movimentação. Às 2 horas, 1 minuto e 1 segundo, ele abre o próximo candle e vai até as 2 horas e 2 minutos. Então nós temos aqui dois candles que vai representar o que aconteceu nesse ativo durante 2 minutos. Se eu falar que esses candles representam a frequência gráfica de 5 minutos, e para você ter isso na sua plataforma, basta você clicar no seu gráfico, digitar o número 5 e dar Enter, que você vai ter a formação a cada fração de 5 minutos, representada por cada candle. E aí significa que durante 5 minutos, ou seja, de 2 horas até as 2 horas, 4 minutos e 59 segundos, esse candle foi formado e nós temos um movimento durante 5 minutos. Na próxima fração de 5 minutos, esse candle se encerra, ele fecha de acordo com a última cotação e ele abre o próximo. E aí ele está fazendo uma movimentação que vai representar nos próximos 5 minutos. Ok? E aí eu tenho uma análise aqui de movimentação durante 10 minutos, já que eu tenho dois candles de 5 minutos. Mas o que vai representar se eu tenho aqui nesse momento a abertura e aqui em cima o fechamento, que é distinto desse posterior, que é a abertura em cima e o fechamento embaixo, vai ser justamente a cor desses candles. E aí eu consigo compreender o que aconteceu primeiro. Ok? Mas por que a cor é gerada dessa forma? Primeiro ponto importante que nós temos que compreender nesse momento de interpretação dos candles. Quando o fechamento nessa fração analisada e ele é superior ao fechamento do candle anterior, nós temos um candle positivo e ele vai estar aí com a cor mais vazada ou com a cor verde, por exemplo, que é o padrão das plataformas. Então nós temos a borda e aqui o preenchimento, ok? Ou com a cor vazada, ou nós temos uma cor verde. Ou você também pode configurar a sua plataforma para a cor que você desejar para representar um movimento de alta. Quando nós temos o fechamento, igual está aqui, abaixo do fechamento anterior, significa que nesse momento o ativo se desvalorizou perante a última frequência, ou seja, perante o último gráfico, o último candle, ok? E aí, dessa forma, nós vamos ter um candle preenchido. Sua plataforma pode ter aí, né, um preenchimento do corpo do candle, ok? Ou ele pode vir com o corpo vermelho para representar queda, ok? Então, nós temos aqui, pela formação dos candles, quando eu tenho um candle positivo, eu tenho aqui embaixo qual que foi a cotação de abertura, qual que foi a máxima
Ou seja, começou durante esses 5 minutos, né, ele se iniciou aqui nesse ponto, onde é que está o laser. E aí, esse ativo, durante os primeiros minutos, por exemplo, ele pode ter se valorizado, atingido essa cotação. Nos próximos minutos, ele chegou a cair, chegou a fazer a cotação lá embaixo. E nos minutos finais, ele acabou subindo e se encerrou nesse momento. E aí, passou a primeira fração de 5 minutos, por exemplo. E aí, essa foi a última cotação registrada nessa fração que eu coloquei para analisar. Iniciou-se o próximo candle. O próximo candle, ele está dando abertura, caso não venha um spread, né? Caso se viesse o spread, ele poderia considerar a abertura aqui em cima ou a abertura aqui embaixo, ok? E aí, no próximo candle, nós temos aqui que ocorreu uma cotação, né, um consumo do book, uma agressão ao book, no mesmo ponto do fechamento anterior. E aí o candle iniciou a sua abertura nessa cotação. Durante esse período, né, utilizando o mesmo exemplo dos 5 minutos, esse candle pode ter continuado a subir. Depois ele começou a se desvalorizar. Eu tenho qual que foi a mínima, né, a cotação mais baixa durante esse período. Subiu mais um pouco e se encerrou aqui. Então, repare a diferença entre os dois candles. Quando eu tenho um candle positivo, que eu tenho um fechamento acima do fechamento do candle anterior. Então, se eu tivesse um candle aqui atrás, o fechamento dele tem que ser abaixo dessa linha. E aí, no próximo candle, ele abriu nessa cotação e o fechamento, após 5 minutos, a última cotação registrada, o último negócio realizado, lá registrado e vai aparecer, né, no Times e Trades, foi nessa cotação que ela é abaixo do fechamento anterior. E aí nós temos um candle negativo. Só que temos uma seguinte situação no gráfico de candle, que por mais que ele tenha um detalhamento maior em comparação ao gráfico de linha, né, o gráfico de linha só vai nos apresentar a cotação de fechamento do período anterior, ok? E aí ele vai ligar só os pontos, né, o ponto de fechamento com outros pontos, conforme a gente viu na aula. O gráfico de candle, ele é detalhado, mas nem tanto assim. Por quê? Apesar dele apresentar maiores informações, ok? Nós não vamos conseguir identificar através do candle o que aconteceu primeiro. Se foi, né, a partir do momento de abertura, se aquele candle que tem registrado a sua mínima e a sua máxima, qual o evento que aconteceu primeiro, se foi a mínima ou se foi a máxima. A não ser que você esteja visualizando com o mercado aberto o que está acontecendo ali agora. Aí sim. Mas se você for analisar o histórico passado, você não consegue visualizar o que aconteceu primeiro. E essa é, às vezes, a grande dificuldade quando nós vamos começar a interpretar a formação desses candles. Então, por exemplo, né, aqui eu tenho cada tipo de negócio realizado. Então, nesse candle, eu tenho aqui, independente se ele é o gráfico de 1 minuto, se ele é o gráfico de 5, 10, o diário, não importa. Ok? Eu tenho a abertura do candle, então ele se iniciou aqui, eu tenho essa cotação. E o que aconteceu primeiro? Esse candle poderia ter ido primeiro lá na máxima, depois se desvalorizado durante esse período, atingido a sua mínima, se valorizado de novo e atingido o seu fechamento. E aí, nesse caso, repare, eu estou tendo um fechamento igual à máxima. Então, esse candle encerrou-se na máxima do período analisado. E aí, repare, durante essa amostragem, eu tenho aqui que esse candle teve a abertura aqui. Eu não tive a mínima primeiro, não representou, por mais que ele esteja mais próxima, ele tentou subir, tentou cair, e esse candle vai sendo formado. Depois, lá no último negócio, assim que se encerra a fração de análise do tempo, aí sim, né, eu tenho esse desenho, essa formação desse candle. Mas antes disso, ele subiu um pouco, caiu um pouco, tentou subir de novo, se desvalorizou, se valorizou de novo, e aí ele foi subindo até ele se encerrar na máxima. Então, através do candle, depois que ele foi formado,
eu não consigo ter essa dinâmica de visualização para poder compreender o que aconteceu primeiro. E a partir dessas informações, muitas vezes ela vai ser importante para a gente poder compreender a intensidade daquele movimento. Principalmente se eu tiver um candle muito grande. E aí eu vou ter mais informações sendo geradas. Um candle pequeno, eu tenho menos informações, menos negócios gerados. Mas um candle maior, eu tenho mais negócios para poder alimentar. E no final temos aquela formação que vamos visualizar. Para você compreender um pouco mais, vou trazer um exemplo e uma comparação sobre o gráfico de linha, para você ver a diferença e conseguir reparar de forma visual o que eu acabei de mostrar, que é essa dificuldade de compreender o que aconteceu primeiro. Então, vamos visualizar esse exemplo de Itaú, né, durante um período, de 11h40 até meio-dia e meia, mais ou menos. Okay? Itaú teve uma valorização de alta, saindo de R$ 33,00 e atingindo R$ 33,54, valorizando aí 54 centavos. Então, repare, pelo gráfico de linha eu consigo identificar a tendência desse ativo, que eu tenho uma tendência de valorização de forma bem nítida. Ok? Só que cada pontinho é o ponto, é a última cotação realizada a cada minuto. Então, eu tenho aqui vários minutos, né, de informação. Agora, repare a diferença que o gráfico de candle vai me demonstrar. Se aqui, nesse ponto, às 11h56, o fechamento foi a 33,25, por exemplo, e eu não sei se durante o minuto 11h56, esse ativo caiu, poderia ter vindo aqui embaixo, para depois subir tudo de novo e fechar nos 33,25. Eu consigo visualizar isso pelo gráfico de linha. Por isso que o gráfico de candle vai me demonstrar um detalhamento melhor do que está acontecendo nessa tendência. Eu consigo visualizar movimentos de alta, laterais ou movimentos de queda de forma um visual mais agradável do que o gráfico de linha. Uma concepção maior do que está acontecendo. Então, na mesma visualização que nós tivemos aqui no gráfico de linha, ok? Então, repare que eu tenho movimentos de alta, um movimento lateral, tenho aqui uma queda e depois ele volta a subir. Eu tenho aí esse mesmo desenho, só que agora eu tenho um corpo, eu tenho um candle para me demonstrar o que aconteceu primeiro. E aí o que eu disse e trouxe para você começar a compreender na concepção dos movimentos, o que representa no candle, você começa a identificar a partir desse momento. Então, repare, quando eu tenho, vamos pegar desde o início do movimento, quando eu tenho um candle, repare esses dois primeiros, ok? Então, o candle vermelho representa que aqui eu tive a abertura nesse ponto, o ativo teve uma máxima, eu não sei se foi isso que aconteceu primeiro, né? Igual a gente acabou de falar, não tem como a gente saber se foi a máxima primeiro, ele pode ter vindo durante esse minuto, ter sido, né, até bem volátil, ok? E ter caído primeiro, subido até essa máxima, caído tudo de novo durante um minuto, ok? E fechou aqui, se encerrou aqui nessa extremidade. Então, um candle vermelho, nessa visualização, significa que o fechamento foi menor do que o fechamento anterior. Ok. E aí eu consigo visualizar que ele abriu aqui e fechou aqui embaixo. O próximo candle, para dar continuidade ao movimento, ele tem que romper a sua mínima e fechar abaixo dessa mínima. Então, o fechamento ele tem que ser abaixo. Então, ele teria que ter outro candle vermelho na sua sequência. Quando eu tenho um candle igual a esse aqui, o segundo minuto de análise, quando eu tenho um candle que ele não rompe a mínima, nem rompe a máxima, eu tenho um princípio de lateralização do movimento, já que ele está
trabalhando ali na mesma faixa de preço, ou seja, ele está lateral. Ok. Para que esse ativo comece a se movimentar, ele tem que romper a máxima do candle anterior e fechar acima do fechamento do candle anterior para emitir um movimento de alta. E foi o que ele fez aqui nesse terceiro minuto. Então, nós tivemos aqui uma movimentação. Repare a diferença da intensidade desse terceiro candle para os outros dois. Então, eu tive um movimento mais intenso nesse momento. E aí o ativo abriu aqui, já que é um candle verde, né, um candle positivo, ele abriu aqui, pode ter feito a mínima primeiro, pode ter feito a máxima primeiro, ok? Negociou durante 1 minuto e fechou aqui em cima. O próximo candle ficou lateral, então nós tivemos 2 minutos de descanso após um movimento de alta. Então o ativo saiu aqui de mais ou menos 33,02, foi a 33,10, ok? Depois ficou aí 2 minutos trabalhando dentro dessa região de preço. Então ele não se movimentou. Repare que a intensidade, sem movimento, a intensidade dele fica menor. Então o mercado deu uma descansada depois do movimento de alta. Ok. Para que esse movimento, nós continuamos a ter aqui, representado pela seta, né, um movimento de alta, ok? Os próximos candles, aí nós vamos ter que analisar um conjunto de candles, eles têm que ir rompendo a máxima do candle anterior, fechando acima do fechamento do candle anterior, para nós termos um movimento de valorização. Ok. E aí nós retomamos essa valorização a partir do quinto e sexto candle. Então repare que nós continuamos com o movimento de alta. Depois tivemos um momento de descanso, um pequeno descanso de 1 minuto, o ativo ali não deu prosseguimento, né, aquele movimento, ok? Repare que não é a interrupção do movimento, porque para interromper um movimento de alta, nós vamos precisar que a mínima seja rompida. O fechamento, ele precisa ser abaixo do fechamento anterior, para nós termos uma interrupção. Bom, aqui nós tivemos um momento de descanso, de lateralização. Isso é importante para você compreender, porque a partir dessas informações que nós vamos começar a ter uma introdução à leitura gráfica de forma extremamente precisa e alinhada para que a gente consiga realizar nossas operações. O próximo candle, repare, ele rompeu a máxima do candle anterior, não rompeu a mínima, então está dando continuidade. Nós não tivemos uma interrupção, uma sujeira, né, um ruído no movimento, ok? No movimento de alta. E aí ele continuou rompendo a máxima e fecha acima da máxima anterior, continuou subindo. O próximo candle, repare que interessante, por mais que ele esteja mais alto do que o candle anterior, o seu fechamento, ok? Ele abriu aqui em cima, então nós tivemos um spread, né? A última cotação foi aqui, a próxima foi aqui, ok? Ele tentou subir e depois ele fechou igual ao candle anterior. Então isso é importante a gente começar a compreender para a gente poder visualizar essas concepções dos movimentos. Então, se eu tenho uma abertura e um fechamento, se o fechamento daquele candle ele é inferior à abertura daquele candle, eu também vou ter um candle negativo. Então, eu vou ter que visualizar e identificar essas concepções, porque eu ainda tenho um movimento de alta, por mais que eu tenha um candle negativo. Porque o fechamento foi abaixo da sua própria abertura. Então, tem um movimento negativo e uma concepção de alta. Então, são 2 fatores que a gente tem que compreender. Quando eu tenho o fechamento abaixo da própria abertura do candle, eu vou ter um candle negativo. Quando eu tenho um fechamento abaixo do fechamento anterior, eu tenho a interrupção do movimento de alta
e o início do movimento de baixo. E isso é importante para a gente compreender a concepção dos candles. E aí nós tivemos, de novo, um candle fechando abaixo do movimento de alta, do fechamento anterior, com o fechamento abaixo da abertura do próprio candle. Então nós temos um candle negativo com o movimento de queda sendo iniciado. Só que, para ser a interrupção do movimento, aqui nós temos um ruído, que nós temos a identificação de uma sujeira, ok? Uma pausa no movimento de alta. Não que aquele movimento se encerrou, porque para ele se encerrar, as mínimas têm que ser rompidas, ok? Então nós tivemos um pequeno ruído aqui nesse momento, e a partir dessa informação, eu consigo visualizar que por mais que durante 2 minutos, num movimento de alta, eu tenha um pequeno movimento de queda, ele é apenas uma sujeira, ok? Ele é apenas um ruído que é normal acontecer. Os candles, os movimentos não vão sendo feitos de forma sucessiva a todo momento. Diferente de quando eu consigo visualizar aqui nesses 4 candles de queda. Repare que eu tenho fechamentos abaixo dos anteriores, e aí sim eu tenho uma interrupção da queda, ela se encerrou, da alta, ela se encerrou e se iniciou uma queda. E aí não é apenas um ruído, como foi causado aqui nessa visualização. Eu tenho sim que o movimento foi encerrado e se iniciou-se um novo movimento. Então, compreenda essas duas diferenças e essa concepção, ok? Para a gente começar a visualizar o que está acontecendo na locomoção de preço, na valorização, desvalorização ou estagnação, que é ficar lateral, ok? Nos ativos. Por quê? Se eu estou visualizando um movimento de valorização, não tem o porquê, a princípio, de eu querer vender. Eu quero lucrar com a continuidade daquele movimento. Se eu tenho uma movimentação de queda, não tem o porquê de eu comprar, porque o ativo está caindo. Os investidores que conseguem realizar a movimentação de forma consistente, de forma sustentável dos ativos, estão vendendo naquele momento. Se nós não temos nenhum poder para segurar um movimento, ou para poder fazer um movimento se encerrar e até mesmo um movimento dar continuidade, nós temos que aguardar a interrupção daquele movimento para voltar a agir quando ele retoma a sua movimentação original. Então, repare que nesses momentos eu tenho aqui uma valorização do ativo com ruídos causados, né, mesmo que ele feche abaixo do próprio candle, mesmo que da abertura, da sua abertura, ou mesmo que ele feche abaixo do fechamento anterior, repare que eu não tenho rompimento de mínima a nenhum momento, para demonstrar uma intensidade maior em derrubar a cotação dos preços. E aí, vale ressaltar esse candle aqui, que ele está positivo, e nós temos aqui um rompimento de uma mínima. Então, quando eu tenho o rompimento de uma mínima do candle anterior, mas esse candle fecha acima do fechamento anterior, eu tenho também um ruído naquele momento. Então, ele representa que nós visualizamos uma tentativa de desvalorizar a cotação do ativo, mas os vendedores não tiveram a persistência, a força necessária para que esse ativo começasse a se desvalorizar. E aí os compradores voltaram a retomar a intensidade que já vinha do movimento para forçar a sua valorização. E aqui nesse ponto, a gente começa a visualizar, a partir do momento que ele rompe a mínima do candle anterior e fecha abaixo dessa mínima,
que os compradores, a princípio, começaram a perder força. Ou os vendedores estão sobressaindo. Só que é tudo uma questão gráfica, tudo uma questão de movimentação. A gente não consegue visualizar a intensidade desse movimento, o que está acontecendo ali no Times e Trades, no consumo do book, que é o mais importante. Já que tudo que aconteceu aqui já é passado, que vai compreender, que vai nos dar aí uma concepção melhor, é o que está acontecendo no presente. Se aquela intensidade, se aquela intenção se prevalece ou não. E aí, quando nós começamos a visualizar que o movimento rompe a mínima e fecha abaixo da mínima, os compradores cessaram as compras. Pode ser, igual disso também, que os vendedores estão mais fortes. E aí pode começar a abrir-se uma oportunidade dessa valorização. Até onde? Não tem como a gente saber. Ok? Tem como nós compreendermos o que está acontecendo. Mas saber até onde, até que ponto, não tem como. E aí, durante 4 minutos, os vendedores prevaleceram, né, derrubando aí a cotação do ativo de 33,39 até 33,25. Ok? Desvalorizaram alguns ticks, né, alguns centavos, a gente consegue visualizar. Olha, repare a diferença, né, desses candles negativos. Está um lateral, né, um do lado do outro, não rompe a mínima do anterior. Olha lá, quando rompe a mínima do anterior e fecha abaixo. Por que tem que fechar abaixo da mínima? Porque senão ele faz esse movimento aqui. Ele rompe a mínima, te demonstra uma intenção que está querendo cair, mas é uma intenção falsa. Os compradores retomam e você fala, opa, peraí, não vai cair agora. Então eu preciso que ela seja rompida, a mínima seja rompida e feche abaixo. De novo, rompe a mínima e fecha abaixo. Rompe a mínima e fecha abaixo. Enquanto ele continuar fazendo isso, eu tenho um movimento de queda. Quando esse movimento é interrompido? Quando eu tenho um rompimento da máxima e que ele feche acima da máxima do candle anterior. Ok? E aí, se eu tenho um momento de abertura e um momento de fechamento do próprio candle, eu tenho aí um candle positivo. Ok? Então, nós temos essas duas diferenças em relação à parte de identificação da movimentação e identificação da coloração. Né? Um candle preenchido, um candle colorido, ok? Você vai ter a concepção do movimento positivo quando o seu fechamento é acima da sua própria abertura. Mas nós temos um movimento de alta que também, por mais que a plataforma vai colorir, né, de outra cor, mas você tem um movimento de alta quando o fechamento é acima do fechamento anterior. Ok? Ela não faz essa distinção, mas é para a gente poder compreender a movimentação, que é o mais importante. E aí nós temos aqui uma retomada, uma tentativa de retomada da alta, com o fechamento acima do fechamento anterior. Então ele se movimentou para cima, né? Vai formar aquele gráfico de linha, ok? Que a gente viu anteriormente. Então eu tenho um ponto aqui e outro aqui, então ele tem um movimento de alta, um movimento positivo, ok? Eu tenho um candle positivo, seu fechamento acima da sua abertura, e o fechamento acima da máxima do anterior. Então tem um movimento de alta. E esse movimento se encerra, e aí eu tenho aí vários minutos com o mercado lateral. Repare que ele não rompe mínima, não rompe máxima, não fecha acima da máxima, não fecha abaixo da mínima, e fica vários períodos durante esse movimento descansando em relação a tudo que aconteceu anteriormente. E aí você vai visualizar aqui que eu tenho um candle, né, com linhas pretas, sem corpo. Né? O corpo é quando eu tenho aí uma diferença, uma amplitude entre a abertura e o fechamento. Quando a abertura e o fechamento é no mesmo ponto, repare que eu não tenho cor. Eu não tenho o que falar em relação se subiu ou se caiu. E ele teve sua máxima, teve sua mínima, mas ele fechou no mesmo ponto. Então ele é um candle neutro. Ele é um candle que não demonstra quem prevaleceu naquele momento. Se foi os compradores para valorizar o preço ou se for os vendedores para desvalorizar o preço. E aí isso demonstra baixa intensidade da negociação dos ativos.
E aí eu tenho um movimento lateral, lateral, e esse movimento só começa a retomar e dar continuidade a essa tendência de alta. A tendência, então, de alta vai ser um conjunto de movimentos. O movimento vai ser um conjunto de candles. E a tendência vai ser um conjunto de movimentos. Então, eu tenho um movimento de alta, um movimento lateral e eu tenho uma retomada da alta. E reparem a amplitude do candle, como é que as negociações, a intensidade dessas negociações, a volatilidade dessas negociações voltam a ser grandes, voltam a ser superiores ao que estava acontecendo. E aí eu tenho um candle com amplitude, né? Repare que ele é superior à amplitude do que vinha acontecendo, ok? É mais volátil, né? E aí eu tenho a abertura no mesmo ponto da mínima, então ele abriu, e a partir do momento que ele abriu, ele já foi subindo, então nós não tivemos mínimas sendo renovadas, ok? E aí eu tenho rompimento da máxima, então esse candle rompeu e ainda fechou abaixo, acima da máxima anterior. Se eu tenho um máximo acima da máxima, eu tenho um movimento de alta, ok? Um candle positivo, eu tenho um fechamento acima da sua abertura. Então eu tenho a retomada através da análise do conjunto, né, de dois candles, eu já consigo visualizar um movimento de alta. Para que esse movimento, esse último movimento, seja encerrado, eu preciso que o próximo minuto ele rompa a mínima e feche abaixo dessa mínima. E aí eu tenho uma interrupção do movimento. É um ruído. Mas se isso persiste, eu tenho dois candles. Então eu tenho o próximo que vai romper a mínima do candle anterior e vai fechar abaixo. Então eu tenho um ruído até então, uma sujeira. Ok. Se isso continua, se esse movimento de queda continua, aí eu tenho a interrupção do movimento de alta e o início de um movimento de queda, ok? E aí já tenho aí uma nova concepção de tendência. E aí como é que eu consigo visualizar essas frequências de análise? Se ela é pelo 1 minuto, 5 minutos. É esse conjunto de informações que eu vou trazer e apresentar para você. Começar a compreender de forma mais didática esse conjunto de candles. Então, em Itaú, durante aí um dia inteiro, né, com a abertura lá às 10 horas até o fechamento às 17 horas, ok? Repare quantos candles que nós temos. Cada tracinho desse representa 1 minuto. Só que devido ao zoom, principalmente quando eu quero visualizar uma amplitude superior, quando eu quero visualizar aí, né, um movimento superior, repare que no candle, né, pela maneira que ele se apresenta, eu não consigo visualizar o que é máximo, o que é mínimo ali, fica com um visual muito ruim. Então, por isso que muitas vezes, quando você quer visualizar uma amplitude, né, desse tamanho, com várias informações, é mais usual você colocar o gráfico de linha, porque aí você só pega o resumo, já que você não consegue compreender o detalhamento. Mas ok, o que eu quero que você compreenda agora é a frequência de análise. Um candle de 5 minutos tem 5 candles de 1 minuto. Então, aqui eu tenho cada candle sendo realizado durante um dia inteiro, né? E a gente consegue visualizar que o dia começou, ele tentou valorizar, depois ele teve uma desvalorização lateral, né? Vários candles um do lado do outro, não rompe mínima, não rompe máxima, tenta retomar a alta, começa um movimento de queda, fica mais lateral, né? Uma lateralização diagonal, ok? Tenta retomar alta, cai, tenta retomar alta, cai de novo, começa a ter uma dificuldade e depois consolida na sua subida, lateralização, subida de novo, lateralização, tenta desvalorizar, valorização, movimento grande de lateralização. Como é que eu tiro esses ruídos para poder, né, tem vários movimentos aqui no meio, que ele tenta subir, tenta cair, para me conseguir, né, compreender melhor uma visão superior para tirar esses pequenos ruídos. Coloco no gráfico de 5 minutos. E aí ele vai agrupar vários candles e agora, olha, repare como eu já consigo visualizar o que é máxima, o que é mínima, se está rompendo a máxima, se está fechando acima da máxima,
se está rompendo a mínima ou se está fechando abaixo da mínima. Se está na mesma amplitude, né? Repare que alguns candles aqui, ó, né, sem corpo, né, está na mesma amplitude. E aí eu consigo visualizar o mesmo movimento, só que sem tanto detalhamento. Repare, ele, né, o primeiro candle tentou subir, aí já tive um movimento de queda, aquela lateralização, então durante 10 minutos ele ficou lateral, né, então eu tive aquele grupinho de candles ali, né, lá no 1 minuto, ó. Aqui eu consigo ver que durante 10 minutos ele ficou lateral. Repare que ele não rompe máxima, também não rompe mínima. Por mais que ele tenha um fechamento acima do fechamento anterior, eu tenho um movimento, princípio de um movimento de alta, né, mas eu não tenho uma concepção de uma perna de alta, né, vários candles. Okay? Então está um do lado do outro. Tem que romper a máxima para iniciar o movimento de alta. Ok. Aí ele vem, rompe a máxima, tenta retomar, né, deixa um pavio, volta, fecha aqui em cima. Né? Aí depois eu tenho outro que abriu, olha lá, abertura e máxima no mesmo ponto, abertura, fechamento e mínima no mesmo ponto. Tem um candle aqui grande, com amplitude, com vários negócios sendo realizados. Ok? E aí eu tenho um movimento de queda, eu já consigo visualizar, né? Ela não fecha acima da máxima do candle anterior, né? Só faz o pavio, então é só um ruído, ok? Eu tenho mínima fechando abaixo da mínima anterior, ok? E aí eu tenho um movimento de queda, e aquela dificuldade que a gente visualizou no 1 minuto, ó, que é a dificuldade para subir, olha como é que ela já fica mais limpa. Então, eu tenho aqui um princípio de lateralização, né? Então, durante 20 minutos, o mercado mais lateral, depois eu tenho aí a retomada da alta e aquela pequena lateralização. Depois ele fica mais lateral ainda. Se eu quiser tirar mais o ruído ainda e visualizar uma concepção mais macro para o intraday, eu coloco no gráfico de 15 minutos. Repare que agora eu já tenho informações mais objetivas e consigo visualizar o movimento e a tendência do ativo de forma mais clara. Então, muitas vezes, o detalhamento demais, muito detalhamento, né, ele me atrapalha para mim poder visualizar o que está acontecendo. Então, eu tenho que dar um passo para trás para enxergar melhor o que está acontecendo. O que é esse passo para trás? É eu aumentar a frequência de análise para me poder tirar ali os ruídos que acontecem. E aí, eu tenho aqui o primeiro movimento, os 15 primeiros minutos do pregão, ok? Eu tenho, né, o ativo tentando se desvalorizar, depois ele tenta se valorizar, mas com gestão, né, numa amplitude maior, tanto que ele foi para cima e foi para baixo lá no 1 minuto, nos 5 minutos, mas numa amplitude macro. O ativo está ali congestionado. Né? Repare que, por mais que ele rompa a máxima do candle anterior, ele fecha abaixo dessa máxima, então ele não dá continuidade ao movimento. Ok? Depois eu tenho um movimento de queda, né? Então tem um fechamento abaixo do fechamento, né? Abaixo da mínima anterior, fechamento abaixo da mínima anterior e retoma alta. Mais demorado, mas eu tenho a retomada da alta depois de um período grande de lateralização. Agora, se eu quiser ter uma visualização, ok? Uma concepção maior, né? Uma visualização já com período superior, ok? E aí já não tem uma interferência tão grande no intraday de começar a avaliar uma concepção mais detalhada para os próximos dias, eu coloco no gráfico 60 minutos. E aí, dessa forma, repare, na primeira hora, nós tivemos aí, né, o ativo abriu aqui, nessa cotação, e aquela questão, aquela informação que eu falei no início, né, que é o problema do candle, que a gente não consegue, se eu visualizasse, não compreendesse as frequências menores. Lá, quando a gente pegou desde o minuto, a gente sabe que o ativo abriu, né, lá no minuto, a gente abriu aqui primeiro, caiu um pouco, subiu, e depois foi lá embaixo, fez a mínima e subiu um pouco. A gente sabe por quê, porque a gente analisou lá um minuto. Mas se eu for analisar só os 60, ele dá a impressão que o ativo abriu aqui, subiu, caiu e voltou a cair, mas não foi. Vamos voltar lá. Olha lá. Ele subiu primeiro, caiu, depois ele foi lá marcar a máxima, depois ele caiu mais um pouco, tentou subir, caiu, fez a mínima e subiu mais um pouco.
Lá nos 60 minutos eu não consigo visualizar isso. Ok. Mas vamos seguir aí o movimento. Aí o que eu tenho? Vou ter que analisar agora o conjunto de candles. Um candle isolado não me fala qual é o movimento. Eu tenho aí, né, uma desvalorização, mas não tem um movimento de queda, analisando pelos 60 minutos. Por mais que nos gráficos menores me mostre movimentos de queda, nos 60 não tem. Ok. E aí eu preciso analisar um conjunto de informações. Então vamos analisar 2 candles para a gente poder ver se nós temos movimento lateral, uma estagnação, que seja numa amplitude maior, né, numa frequência maior, numa intensidade maior, ou se eu tenho um movimento de alta. O que é o movimento de alta? Ele tem que romper a máxima do candle anterior e fechar acima dessa máxima, para me ter o início de um movimento. Ok. E aí eu tenho máxima fechando acima da máxima do dia anterior, acima da máxima do candle anterior, então da hora anterior. Eu tenho fechamento, né, acima do fechamento anterior, então tem um movimento de valorização também nessa concepção. Eu tenho um momento positivo, que é o fechamento, né, um candle positivo, fechamento acima da sua abertura. Então, nesse momento, né, análise do próprio candle, eu tenho aí uma valorização. O próximo, fechamento acima da máxima e do fechamento anterior. Então, continua valorizando, não rompe mínima. O próximo, fechamento acima da máxima e do fechamento anterior. Não rompe mínima. O próximo, fechamento próximo aí a fechamento anterior, então ele tem aí uma estagnação, né, uma lateralização, e mostra aí um descanso, né, não é nenhuma interrupção da alta, é um descanso. Eu tenho aí uma consolidação. O próximo, fechamento acima do fechamento do candle anterior, não rompe a mínima. O próximo, fechamento acima do fechamento anterior, apesar que ele não rompe a máxima, então eu tenho também um princípio de consolidação. Então ele tem que fechar, para ele dar continuidade ao movimento, ele tem que fechar acima do seu fechamento e da máxima do candle anterior. Por mais que ele feche, quando ele fechar acima apenas, igual nós temos nesses dois últimos, acima do fechamento anterior, se ele não romper a máxima, eu tenho uma estagnação, um descanso, uma lateralização do movimento, por mais que ele esteja valorizando um pouco, mas ele, né, eu tenho uma movimentação, ok, lateralizada. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que o gráfico de candle ele proporciona uma visão mais detalhada do movimento dos preços, demonstrando qual foi a abertura, a máxima, a mínima, o fechamento do período. A partir da amplitude dos candles, nós vamos conseguir, né, visualizar a intensidade e volatilidade dos movimentos. Então, se ele faz um candle maior, igual a gente viu, se ele faz um candle menor, com menor amplitude, se ele rompe a máxima, se ele fecha acima dessa máxima, o tanto que ele fechou. Então, o candle vai nos proporcionar a intensidade dos movimentos. As configurações da frequência gráfica, né, para a gente poder visualizar os candles, ela é temporal. Então, 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos, 7 minutos, 10 minutos, diário, semanal, mensal, a visão que você for querer, né, extrair. Os candles positivos ocorrem quando temos o fechamento acima do fechamento anterior, né, e os negativos quando temos abaixo do fechamento. Então, nós temos um movimento, né, um candle positivo, quando ele fecha acima do fechamento anterior, e com aquela coloração, ok? Aí nós estamos falando de candle positivo, né, quando nós temos um movimento superior ao movimento anterior. Mas para coloração, quando a gente tem ali um candle, né, verde ou um candle vermelho, se o fechamento é acima da sua própria abertura, nós temos ali um candle positivo, ok? E aí, se nós temos um fechamento abaixo da sua abertura, nós temos um candle negativo, ok?
E aí essas duas concepções, né, por mais que muitas vezes a plataforma vai lhe demonstrar ali, né, um candle negativo com fechamento acima do fechamento anterior, mas por conta da abertura, nós temos ali um movimento de alta, nós temos ali uma concepção de valorização, ok? Então, essa distinção é importante para você, que o principal na hora de identificar os movimentos, né, identificar a análise gráfica, a teoria da tendência, né, se ele está em valorização ou desvalorização, não é a cor do candle, mas sim se ele está fechando acima ou abaixo do fechamento anterior. Essa leitura ela é muito mais importante do que ficar identificando se o candle é positivo ou negativo. Ok? Espero que com essa aula você tenha aprendido, né, mais um tema, compreendido como é que funciona o gráfico de candle, como é que você identifica as suas movimentações e a sua intensidade, e até a próxima aula.